Por que a procrastinação não é apenas preguiça e como resolvê-la de uma vez por todas? Seja muito bem-vinda, minha atleta. No vídeo de hoje eu quero explicar pra você por que a procrastinação ela não é só preguiça, porque você tem que parar de se sentir culpada. Depois eu vou dar 3 técnicas, 3 soluções pra te auxiliar nesse caminho de resolução da sua procrastinação. E a terceira é que com certeza vai fazer mais diferença no seu dia. Bora lá? Se você for procurar no dicionário hoje, você vai ver que a procrastinação, ela tá muito relacionada com o ato de você postergar, protelar, adiar uma tarefa que provavelmente deveria ser feita agora. Pensa agora na pessoa que é mais produtiva. Você pode pensar em uma pessoa que você nem conhece, talvez um grande empresário, uma pessoa famosa e que você admira bastante nesse mundo dos negócios. Provavelmente você imagina que essa pessoa não procrastina ou procrastina muito pouco. A realidade é que todos nós procrastinamos. Todos nós adiamos tarefas e, inclusive, uma das coisas que eu sempre falo é que nós precisamos procrastinar. Você precisa procrastinar. Você precisa entender qual é a procrastinação certa na sua vida e o que isso significa. Qual tarefa você deve adiar hoje na sua vida? E veja, nem sempre vão ser tarefas que são ruins, que são hábitos ruins. Por vezes, um convite para um evento que é muito importante para sua carreira deve ser dito: não, obrigada, não vou agora. Vou adiar esse evento, vou adiar esse convite, vou deixar para uma próxima oportunidade. Quando você entende qual é o seu objetivo. Então aqui a gente já fala sobre clareza. Você tem que ter muita clareza onde você quer chegar para saber quais são as atividades, quais são as prioridades. E olha que eu nem comecei a dar as soluções. Já estou te dizendo que um caminho, um primeiro passo seria clareza. Você ter clareza desse seu processo, dos seus objetivos. Mas vamos entender. Você imagina que a procrastinação é apenas preguiça? Acontece que a procrastinação, ela nasce de uma emoção mais lábil, uma emoção mais frágil que você está tendo. E ela acaba sendo um ciclo muito vicioso. Ela começa assim, de fato, nesse momento em que você talvez seja perfeccionista, talvez você seja uma pessoa que tá sempre pensando que tem que entregar da forma mais perfeita possível, é sonhadora, fica imaginando que não está da forma ideal ainda, ou então você tem medo do julgamento, medo do fracasso. Isso faz com que você fique adiando e se sabotando, aí entra a autossabotagem no meio. Você fala: não, daqui a pouco eu faço esse projeto, daqui a pouco eu continuo, eu vou colocar esse projeto na minha vida, mas aí você não consegue, você tá patinando. Você por vezes pensa: eu vou colocar o meu trabalho nas redes sociais. A gente já sabe que a internet ela tá aqui pra isso e hoje as pessoas estão o tempo inteiro na internet. Se você não é visto na internet, você provavelmente não é lembrado e o seu concorrente está por aqui. E aí você fala: eu vou começar, mas é um mundo novo pra mim, é um mundo muito diferente. E aí você tem medo da sua vizinha, da sua amiga da tia, da sua mãe, daquelas pessoas falarem algo de você. Você tem medo porque você não tá acostumado, medo do novo. Então esse medo do julgamento das pessoas, medo de falhar, de falar alguma coisa errada, porque você não está acostumada com esse mundo, como eu acabei de falar. Tudo isso faz com que você procrastine. Então já falamos, se eu falei que não é só preguiça, pode ser preguiça, Mariana, é óbvio que pode ser preguiça, mas pode também ser medo do julgamento, medo de falhar, pode também ser perfeccionismo, pode ser confiança em excesso. Você que é essa pessoa autoconfiante, fala: não, vou deixar pra fazer isso no último minuto, porque isso é fácil, isso eu faço rapidinho. Você pode ser uma pessoa dopaminérgica que gosta de agir sob pressão, gosta de fazer as coisas quando tá aquele calor do momento, que aí você fala assim: não, agora para as próximas 2 horas eu tenho que fazer isso. Então você vai protelando sempre as suas questões. Pode ser também ansiedade, depressão. Se você está passando por algum distúrbio emocional, mental, isso pode te atrapalhar com toda a certeza com relação às suas escolhas, com relação à procrastinação. Mas o que acontece? Se ela nasce daí, como é que ela se dá? Você tem esse sentimento, pode ser também culpa, dentre tantos outros que eu citei aqui. O que você faz? Você busca uma recompensa mais fácil. Você procrastina para buscar essa recompensa mais rápido, porque você não está dando conta de fazer aquilo naquele momento por conta dessas questões. Então conseguiu pegar aí o fio? Você tá com medo do que as pessoas vão pensar. Vamos pegar esse exemplo. Você deixa de fazer, você deixa de gravar um vídeo, você deixa de fazer o que tem que fazer, você vai lá e vai buscar algo mais fácil, essa dopamina barata, como eu costumo dizer. Você vai lá e vai comer um bolo na geladeira, você vai lá e vai assistir uma série, você vai lá, vai pegar o seu celular e vai ficar rodando o Instagram, rodando as redes sociais, o TikTok, enfim, vai procrastinar. Você busca essa dopamina barata. Quando você busca essa dopamina barata, você tem essa recompensa, porque você tem esse prazer. Me fala aí, você tem esse prazer de quando você assiste algo que você gosta, quando você fica ali rodando o feed,
quando você come um bolo de chocolate que é maravilhoso, você sente esse prazer imediato, mas que dura pouco tempo. Logo, você vai começar a se sentir culpada. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter protelado. Nossa, já são 6 horas da tarde, eu não fiz nada do que eu deveria fazer. Muitas pessoas se dizem noturnas simplesmente por falta de organização, porque elas passam o dia talvez apagando incêndios. Isso é conteúdo para um outro vídeo, para um outro assunto, mas elas passam o dia ali fazendo outras coisas, procrastinando inclusive. E aí quando chega a hora que ela deveria estar se organizando para parar as atividades, para ir reduzindo o ritmo, é hora que ela percebe que precisa acelerar, porque ela não fez nada que ela gostaria de ter feito. Então, se isso já aconteceu com você, se você se identificou, esse é o caminho da procrastinação. Provavelmente, se você se identificou que você acha que você é uma pessoa noturna, se identificou com isso que eu falei, provavelmente você é uma ótima procrastinadora. Mas tem esse caminho, calma, vamos entender. Tomar consciência é de fato o primeiro ponto. Vai lá, você percebeu isso, teve essa emoção frágil, procrastinou, foi atrás da recompensa barata e teve esse sinal que o seu cérebro manda é que, putz, isso é bom, esse hábito tem que ser reforçado, que olha que maravilhoso, a hora que você come bolo de chocolate já vem aquela recompensa, aquela dopamina barata, como eu já disse aqui muitas vezes, que é a forma como eu gosto de dizer. Então pronto, você foi atrás disso, mostrou pro seu cérebro que esse hábito você tem que continuar, é isso que você tem que fazer. Mas chega no fim do dia, você percebe que procrastinou. Qual é o sentimento que vem? Sensação de culpa, sensação de que não sei fazer nada de útil mesmo, sensação de que você começa a se rebaixar, porque eu só procrastino, porque eu não consigo me concentrar, porque eu não consigo ter foco, porque eu sou assim mesmo, porque eu nunca vou atingir os meus objetivos. Então você começa a se repetir inúmeras frases que fazem com que você volte para esse ciclo. Então você chegou até aqui, começou a se sentir culpada, aí no outro dia você fala, eu vou fazer diferente. E você não consegue, você não dá conta, porque você não foi na raiz, na causa do problema. Como eu falei pra vocês que eu vou dar 3 soluções, é óbvio que você tomar consciência disso é a primeira delas, tá lá no topo, você começar a perceber. Agora eu quero que você faça a tarefa, anota aí a tarefinha de casa, que você vai ter que pegar uma agenda, ou o bloco de notas mesmo, e começar a se perceber. E aí o que você vai fazer? Coloca 3 a 4 despertadores por dia. Então você vai colocar um 8h30, um 11 horas, se você almoça ao meio-dia, um às 3 da tarde, outro às 5 da tarde. Pensa no seu horário de trabalho, o horário que você se organiza para fazer as coisas que vão te levar ao seu objetivo, e coloca 3 a 4 despertadores. E você vai renomear esse despertador como ocupada ou produtiva e um ponto de interrogação. Então, nesse momento, você vai perceber o que você tá fazendo. Não necessariamente vai ser essa questão, como eu falei, da busca exata por uma dopamina barata, mas às vezes você não tá fazendo a atividade que você tem que fazer. Às vezes você tá trabalhando, mas fazendo o que é mais confortável pra você e procrastinando o que você deveria fazer. Então, na hora que tocar o despertador, ocupada ou produtiva, você pode estar só apagando incêndio o tempo inteiro. 4 vezes já aconteceu isso demais com clientes minhas que falaram assim, Mariana, as 4 vezes que o despertador tocou ao longo do dia, eu percebi que eu estava fazendo algo, eu não estava de pernas pro ar, rodando o meu feed do Instagram, mas não era nada que era produtivo. Eram questões que eu poderia delegar pra alguém, eram questões que não eram tão importantes, que eu não precisava resolver naquele momento, que faziam com que minha agenda se atolava e eu tinha muitas demandas pra fazer sempre. Então eu sempre precisava de horas extras no meu dia, quando simplesmente eu poderia pegar aqueles pontos e delegar, resolver em um outro momento, em uma outra situação. E às vezes isso acontece que você não tem outro momento e tá tudo bem, precisa resolver aquilo ali, mas às vezes o seu dia está lotado de resolver questões alheias, questões que você não deveria. Então o primeiro ponto, tomar consciência, e para isso você vai colocar esses despertadores e vai começar a se observar e perceber, entre todos esses pontos que eu falei, dentre o medo do fracasso, o medo do julgamento, o perfeccionismo, o você ser uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa dopaminérgica, uma pessoa talvez que tem uma preguiça para além de tudo isso. Então você vai perceber todos esses pontos e vai começar a anotar e a perceber o que é que você pode fazer de diferente por aí. Mas deixa por uma semana esses 4 despertadores todos os dias de segunda a sexta para você ter essa noção mais fina de questões que estão passando por aí sem nem você perceber. E o segundo ponto, você vai colocar deadlines, você vai colocar dias e horas específicas para entregar
algumas tarefas. Não sei se você já ouviu falar da lei de Parkinson, mas que diz que nós tendemos a comprimir e a expandir as tarefas de acordo com o tempo que nós temos. Então, se você tem um relatório para entregar daqui 2 horas, você vai fazer esse relatório em 2 horas. Se você tem esse mesmo relatório para entregar, mas daqui 15 dias, você vai fazer esse relatório em 15 dias. Começa a entender quais são as suas prioridades, entra em ordem de prioridade, de urgência, de importância. Começa a organizar isso para você ter as datas definidas. Se você fala assim, eu quero escrever um livro, isso é muito vago, ou eu quero emagrecer, isso é muito vago. Você vai começar a colocar, eu quero emagrecer X quilos até tal data. Eu quero escrever um livro que contemple tal assunto e deve atingir tal público. Porque a gente não necessariamente precisa ter um número de páginas, porque às vezes o objetivo é um outro. Para atingir esse objetivo, você pode atingir com 30 páginas ou com 300. Coloca uma meta que tenha relação com o seu objetivo final e coloca uma data para isso. Essa data é muito importante. Depois você vai fracionar. Se você quer perder 15 quilos em 10 meses, em 1 ano, você vai fracionar isso. Óbvio que você pode, no caso do peso, você pode perder mais peso no início, depois pode ser um pouco mais difícil. Então você vai fracionar isso para você ter esses deadlines, essas datas de entregas dos seus projetos, das coisas que são importantes para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Esse ponto vai te ajudar demais na questão da procrastinação. E o terceiro, e como eu disse que era o que de fato vai fazer muita diferença na sua vida, porque ele entra alguns outros pontos dentro dele, que é a inflamação. Você precisa entender o seu grau de inflamação, da sua saúde física, mental, espiritual, elas estão conectadas. Você vai precisar entender tudo isso e trabalhar isso dentro de você. Por quê? Por exemplo, brain fog. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Esse vídeo não é para falar sobre o brain fog, mas essa névoa, essa confusão cerebral que nós temos, nós, apesar não é uma doença, mas já vem sido muito falado sobre o brain fog, e ele advém da inflamação. Então, por vezes, essa confusão, essa forma como você vai acabando entrando na autossabotagem, procrastinando sem nem perceber, pode vir da sua inflamação. Seu cansaço excessivo pode ser da sua inflamação. Eu costumo muito dizer, um exemplo muito besta, vamos dizer assim, mas é algo que é muito palpável, a gente consegue enxergar, é que se você for, ninguém vai a um restaurante e pede um suco, por exemplo, de abacaxi, e quando o suco chega, você fica espantado que não tem gosto de morango. Fala, nossa, eu pedi abacaxi, mas não tem gosto de morango, eu tava esperando um suco de abacaxi com gosto de morango. Ninguém espera isso. Mas, estranhamente, a gente espera todos os dias um resultado do nosso corpo, sendo que a gente não dá nenhum substrato pra ele. A gente fala assim, nossa, por que eu acordei cansada? Culpa a idade, culpa o metabolismo, culpa tantas outras questões, mas o sono tá ruim, mas você não tá se alimentando bem, mas você não faz um exercício físico, mas você nem caminha, você acorda, vai de carro pro seu trabalho, passa o dia inteiro sentado, volta de carro, não come uma fruta, não come um legume, você não faz o mínimo e quer que o seu corpo esteja funcionando bem, funcionando em perfeito estado. E não é assim que acontece. É muito importante você começar a pensar com relação à sua inflamação de uma forma geral, a sua saúde física, a sua saúde mental, emocional. Faz um panorama e você não precisa tirar 10 em todos os quesitos da sua saúde. Mas o que você consegue fazer hoje de próximo passo para estar nesse caminho de desinflamação conectada? O que rotina você pode ter que seja um pouco mais próxima do que o seu corpo precisa? Então você pode procurar, obviamente, um profissional, ou você pode começar a pensar quais são os pontos, os passos que você pode dar por você mesma. Nem que seja pouco. Pensa que você tem que ser um pouco melhor hoje do que você foi ontem. E sempre assim, sempre pensando que você deve ser uma pessoa melhor. Se esse vídeo fez sentido pra você, se esse vídeo trouxe alguma contribuição na sua vida, eu quero que você curte aqui pra mim, pra eu poder saber e criar mais conteúdos como esse, que você compartilhe com outra empresária que também precisa saber disso pra mudar completamente a rotina dela, transformar os resultados. Até o próximo vídeo.